Opa, bom dia a todos. Meu nome é Flávia Zanier, eu sou diretora de marketing e comunicação aqui da NTT Data Brasil. Um prazer receber todos vocês aqui nessa que é a nossa terceira edição do Future Uncover. Para quem não teve oportunidade ainda de estar conosco, o Future Uncover é um evento criado especialmente para vocês, jornalistas, profissionais de comunicação, para que a gente possa trazer essas discussões, falar um pouco sobre essas tecnologias exponenciais, emergentes, e como elas estão impactando aí no nosso dia a dia, na nossa vida e também das organizações, né? Para quem já participou aqui com a gente, a primeira edição a gente cobriu a parte de quantum computing, a segunda a gente falou um pouquinho sobre operações autônomas com o uso da inteligência artificial, e hoje a gente vai navegar, explorar aí esse mundo dos digital twins, né? Então, o Roberto Celestino, que é o nosso head de inovação digital aqui da NTT Data Brasil, juntamente com o Ivan Paula, Brum, nosso head de arquiteturas digitais também, vão estar aqui hoje trazendo para vocês os principais insights dessa tecnologia. Antes da gente começar, queria contar para vocês rapidinho um pouquinho sobre a NTT Data. A NTT Data é uma empresa global, né? Ela pertence ao grupo japonês NTT e nós fazemos parte de uma operação que atua principalmente em parte de consultoria de negócios, tecnologia, integração de sistemas também, toda a parte de infraestrutura, e também temos uma operação aqui no Brasil que cuida de soluções focadas em SAP, tá? A gente é uma empresa que fatura 30 bilhões anuais de dólares, presente em mais de 50 países, e aqui no Brasil a gente está aí, passou já de 7 mil colaboradores, unificando aí essas operações que eu comentei com vocês, tá? A gente atende aí as 75% das 100 maiores empresas da Forbes, atendendo aí todas essas necessidades aí dos nossos clientes, e aqui no Brasil a gente já está aí há mais de 25 anos atuando. Antes de passar a palavra para o Ivan Brum, queria deixar aqui vocês super à vontade para essa conversa. Quem quiser fazer perguntas durante a apresentação, levanta a mãozinha que a gente dá a palavra, e também perguntas podem ser feitas através do chat, e ao final também a gente vai responder todas as perguntas aí, se o tempo nos permitir. Mais uma vez, muito obrigada. Ivan, passo a palavra para você aí começar esse bate-papo aí sobre Digital Twins. Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal, pela presença aqui. Prazer recebê-los. Eu sou o Ivan, como a Flávia comentou, sou responsável aqui na NTT Data pela área que a gente chama de Digital Architecture, de arquitetura digital e cloud, né? Então, estou aqui hoje com o Celestino, né? O Roberto Celestino, mais conhecido como Celestino. Deixar ele se apresentar aqui, daí a gente... Não estranhe que eu vou estar olhando para o lado de vez em quando, porque o Celestino está do meu lado aqui, apesar de a gente estar aqui com essa aparência de mundo virtual, a gente está no mundo físico aqui também, então eu não vou conseguir resistir, eu vou acabar olhando para o Celestino de vez em quando aqui. Mas olha lá, Celestino, se apresenta também, por favor. Sou apaixonado por inovação, trabalho com isso já há bastante tempo. Aqui na NTT já há 9 anos. Também sou professor da Federal de São Carlos, da UFSCar, e também pesquisador da FAPESP, do Fundo de Amparo à Pesquisa, né? Então, bastante apaixonado pelo tema, tá? E acho que vai ser muito bom esse papo aí. Excelente. Mas para começar, né, Ivan, vamos já dizer o que é o Digital Twin. Acho que é uma boa já. Vamos contextualizar aqui, né, para todo mundo entender de partida, né? O que significa a tecnologia Digital Twins, traduzindo para o português, né, os gêmeos digitais. O nome não é intuitivo, pode até, né, dar alguma ideia do que significa, mas trazendo, né, para o contexto aqui. O que são, então, os Digital Twins? A capacidade que a gente tem hoje com tecnologias emergentes de simular elementos físicos através de tecnologia digital. Então, eu consigo criar uma réplica de algo físico
e essa réplica se tornando digital, eu posso interagir com essa réplica. E as interações simulam exatamente como seria no físico. Qual que é a vantagem de a gente ter esse tipo de tecnologia, né? Eu posso estressar ao máximo um elemento físico. Então, vamos dar um exemplo bem simples aqui, né? Se eu tenho um motor de um carro, né? Trazendo para um exemplo cotidiano. Se eu tenho um motor de um carro, quanto que eu sei até a quantidade de giros que esse motor pode dar, né? No universo normal, no universo simplesmente físico que a gente vivia até hoje, você tem um monte de trabalho de engenharia, você faz uma série de cálculos e tudo mais, e depois você vai lá para a fábrica e faz um teste com um motor físico também, né? Então, hoje, com o mundo digital, o que que a gente pode fazer? A gente pega todos os parâmetros deste motor físico, transforma ele numa réplica digital, e aí a gente pode fazer todos os testes que a gente faria com equipamento físico, estressando várias condições no elemento digital e tira as medições. Então, eu consigo dizer, né, o motor trepidou, né, se eu coloquei mais potência nele, ele trepidou, ele consumiu muito mais combustível do que eu esperava, ele gerou muito mais ruído do que eu esperava, ele aqueceu muito mais do que eu projetei. Então, para isso que serve a tecnologia, né? E isso pode ser extrapolado para contextos muito mais amplos, né? Esse é um caso de uso, uma ideia de uso até simples, você replicar um elemento só, mas isso imagina isso em escala, né? Quando eu quero trabalhar com vários elementos físicos replicados num ambiente digital, numa tela, né, de computador, que aí eu posso ficar manipulando vários elementos ali, ou mexendo com todas as variáveis que afetam aquele dispositivo no mundo digital e tirando todas as medições. Então, para isso que surgiu a tecnologia, para a gente conseguir olhar em tempo real, né, tudo que acontece com essa réplica de um componente físico, né? Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais, né, do uso da tecnologia em alguns contextos mais complexos do mundo, né? Mas como que surgiu, né, o Digital Twins, ou o conceito de Digital Twins, né? Celestino, conta para gente. É interessante, né? Você usou o motor e ele realmente nasceu no berço da manufatura, né? Numa sociedade de engenheiros de manufatura. No mundo acadêmico, né? Surgiu já há 25 anos, né? Ali pelos anos 2000. E os professores lá da universidade, acho que de Michigan, né, eles começaram a discutir sobre a importância de ter gêmeos digitais para estressar os equipamentos físicos, né, como você bem colocou. Isso era conceitual durante essa época, e em 2010 a NASA torna isso mais popular. Então, assim, o primeiro early adopter do conceito de Digital Twins foi a NASA, para justamente simular as condições das espaçonaves, das jornadas, né? Das tripulações, enfim. A NASA começou a pensar em toda a simulação dessas missões usando o gêmeo digital. Então, você vê, não é nada novo, né? Apesar de estar sendo muito em pauta hoje, mas já é um conceito que desde 2010 tem sido aplicado pela NASA, tá? Isso a gente diz que tem uma maturidade quanto a conceito, mas ainda não está muito dentro das empresas, sendo aplicado no nosso dia a dia, tá? Então, isso também, né, Ivan? Acho que também a gente não falou os tipos de digital twin, né? Existem, né, tipos diferentes de gêmeos digitais. Então, o Ivan falou de um motor, né, que é um produto, né? Eu posso fazer um gêmeo digital de um produto em si, como você bem colocou, estressar isso, né? Mas também pode ser um gêmeo digital de processo, pode ser um gêmeo digital de um sistema, né? De um sistema complexo de conexões entre diferentes equipamentos, né? Então, hoje, até o gêmeo digital da própria cidade, né? Da gestão de semáforos, da gestão de grandes fluxos, né? Que a gente tem aeroportos, transportes, trens. Então, a amplificação de utilização do gêmeo digital, ela veio se dando conforme a maturação do conceito, das aplicações vindas, né? Que a gente falou da NASA,
mas ainda hoje, dentro das empresas, ainda está em momento, ainda baby steps, vamos falar, né? Ainda está engatinhando um pouco, tá? Acho que é importante pontuar isso, né, Ivan? Exato. E aí também, né, já aproveitando aqui, falando sobre o potencial dessa tecnologia. Então, apesar do conceito estar muito forte, em vários tipos de aplicações, como a gente falou, ainda na sua implementação, ainda um pouco engatinhando, mas todo mundo já sabe, né? Os gurus já vêm dizendo isso, e a gente aqui na NTT tem certeza que é uma tecnologia com alto potencial de transformação, né? A gente vem estudando essa tecnologia usando os métodos de Research and Development que a gente tem aqui no Lab, né? A gente vem estudando essa tecnologia já há algum tempo, e a gente sabe do impacto de transformação que ela pode ter, não só na indústria, né, mas em outros setores também, tá? Então, a gente investe como grupo da NTT na pesquisa e desenvolvimento dessa tecnologia em conjunto com os nossos clientes, testando as hipóteses, testando as aplicações, testando os novos modelos de negócio e, principalmente, vendo os KPIs, né? Os indicadores de negócio que podem ser impactados por essa tecnologia, tá? Então, só para ressaltar a importância que a gente tem dessa tecnologia, viu, Ivan? Perfeito. E alguns exemplos de uso, né? Onde que a tecnologia está sendo usada, né? Claro que sempre a adoção de tecnologia a gente vê mais rápido no universo corporativo, nas empresas. Então, a indústria hoje puxa a adoção de gêmeos digitais, de digital twins, né? Eu vou até aproveitar aqui e vou mostrar um vídeo para vocês de um ambiente, né? De uma simulação aqui de uma fábrica, né, como se fosse uma fábrica sendo monitorada, né, ou sendo replicada através de um digital twin. Deixa eu colocar aqui, então a gente ajuda a contextualizar melhor. In an industry that is constantly evolving, it is essential to use all the tools that technology provides us to streamline decision-making, conduct tests, and maintain increasingly agile processes. The digital twins, which are digital replicas of an asset in a virtual environment, enable us to achieve those objectives. These solutions allow us to mimic functionalities, characteristics, and behaviors of an object, system, or process, all within a digital environment, facilitating informed decision-making. At NTT Data, we have the capability to create intelligent digital twins that are fully connected, modular by design, highly scalable, driven by user requirements, always with the operator in the loop. The development of digital twins involves working under a generic architecture that aims towards the construction of services. However, there is no standard way to build digital twins. There is no established method for implementation, so how do we approach this? For the development of this type of solution, our primary focus is on assembling a top-tier, certified, and highly experienced multidisciplinary team. Then we work on having an asset that allows us to represent the solution physically. Having a physical asset, we can begin to develop a digital twin. How? By building use cases. First, we define the problem. Then we construct the capabilities and services that will be part of the digital twin. And finally, we represent them in our asset. The microfactory simulates a manufacturing process with real components used in Industry 4.0, such as a Siemens S7 1500 PLC utilizing the OPC UA communication protocol or a TXT controller, which facilitates communication via the MQTT protocol. This manufacturing process consists of 7 stations, each with a defined purpose, emphasizing a SCARA robot vacuum gripper, responsible for pick and place the material to the different stations of the process, a high bay warehouse for storing raw material for future processing, a station simulating an industrial furnace and polishing of the manufacturing piece, a conveyor belt that discriminates by product type and facilitates transportation to the dispatch station, and finally, an environmental telemetry station providing measurements of temperature, pressure,
pressure, humidity, air quality, and luminosity. It's worth highlighting that the microfactory is equipped with sensors at each of the mentioned stations, which facilitates the implementation of a variety of real-world use cases, such as condition monitoring, predictive maintenance, computer vision, to mention a few. To determine the capabilities of the digital twin, we developed an application that generates the digital twin's capabilities periodic table, allowing us to determine the features of our digital twin. This allows us to build a series of services such as remote monitoring, machine learning of the asset, and interactive 3D visualization. The development and implementation of digital twins and their different functionalities enable us to create different use cases. This type of asset and solution is applicable to any industry and becomes an essential ally to achieving a higher level of efficiency and productivity. If you need advice on how to optimize your business with digital twins, visit cl.nttdata.com or email us at digitaltwins@nttdata.com. Então, aqui, neste exemplo, né, do vídeo, vocês viram ali uma fábrica, a gente montou uma mini fábrica, e essa mini fábrica ela tem a réplica, vocês viram na tela ali, a réplica exata daquela mini fábrica sendo, né, monitorada e sendo acompanhada através dos seus sensores, através dos pontos de medição. Então, assim, uma implementação simples de um Digital Twin pode ser você simplesmente monitorar, né? Então, atualmente, né, as plantas industriais são super automatizadas, elas têm muitos sensores, têm muitos controladores automatizados, têm, né, toda a tecnologia por trás, conhecida como IoT, né, Internet das Coisas. Então, o Digital Twins, ele vem para trabalhar alinhado com a tecnologia de IoT. Então, com essas tecnologias, você é capaz de coletar uma série de informações. E com essas informações que você está coletando ali, você pode monitorar a sua planta de fabricação, ou aquele exemplo ali que tem várias etapas de fabricação, os processos vão passando ali por vários estágios, você consegue monitorar a partir de uma tela de um computador. Essa é uma implementação relativamente simples, né? Então, consigo monitorar ali. Próximo estágio disso, né? Conseguir antecipar situações, antecipar possíveis falhas, né? Então, usar analytics ou usar a inteligência artificial para se antecipar as situações que podem acontecer nessa linha de produção. Se eu tiver uma falha em algum dos equipamentos, né, que pode ser, ele estiver operando de uma maneira mais lenta ou mais rápida do que está previsto ali, ou se ele já estiver dando algum sinal que ele pode ter uma falha. Então, esse é o modelo, ele pode antecipar todo o impacto na sua cadeia produtiva, né? Então, daria para ter uma contextualização e ter um exemplo de como a tecnologia é utilizada. E aí vocês podem extrapolar isso, né? Extrapolar o que vocês viram ali, né? Essa combinação de elementos físicos, monitorados por sensores, dados coletados, né, com tecnologia de IoT, usando, né, visão computacional, usando Big Data, usando Analytics, para fazer uma implementação completa, né, de um Digital Twin. Isso numa indústria que esse nível de complexidade pode escalar múltiplas vezes, né, uma indústria que pode ter várias linhas de produção, pode ter vários equipamentos diferentes, todos interconectados, né, e isso pode ser escalado também para outros sistemas complexos, né, posso escalar para sistemas de transporte, ou para integrar sistemas de transporte com sistemas produtivos, né, se eu tenho várias plantas, eu tenho que produzir produtos ou partes de produto ou matéria-prima, ou produto semi-acabado, eu tenho que fazer o transporte disso, o ideal é que eu tenha um modelo de Digital Twin que eu consiga monitorar isso em tempo real e consiga, inclusive, simular situações de problemas, né? Se minha rede de transporte ela tem uma redução de velocidade, né? Quanto que a minha linha ou todo o meu sistema é elástico o suficiente para lidar com alguma situação imprevista, né? Se eu tenho
meio de transporte que falha no meio do processo, enquanto está levando uma carga para outra planta. O que isso pode fazer e quais são as situações de contingência? Então, algo que você teria que observar no mundo real e gerar uma base de conhecimento e falar, quando acontecer isso, faça tal coisa, né? Uma base de procedimentos, você pode antecipar uma série de situações e já ter todas as respostas possíveis ali e deixar o seu sistema o mais resiliente possível. O sistema que eu digo, né, não o sistema de tecnologia, é o seu sistema produtivo, o seu sistema integral, né, tudo com a simulação de Digital Twins. Então, esse é uma visão. E pense nisso também, né? Depois eu vou até voltar aqui e falar um pouco mais, né? No impacto que isso pode dar até para a sociedade, né? A gente fala muito no mundo corporativo, né? Das empresas, das indústrias. Claro que o impacto que isso gera em produtividade, em eficiência, em gestão, faz com que o mercado, né, saia na frente, né, o mundo corporativo saia na frente, mas os casos de uso, né, para Digital Twins também, eles são amplos e têm muito impacto positivo para a sociedade, né? Então, aqui depende também bastante de como que é o estágio de adoção, né? Hoje a gente vê o estágio de adoção bem voltado aqui no universo corporativo, algumas coisas fora do mundo corporativo começando, mas é um estágio ainda inicial, né, Celestino? Boa, e até voltando para ter essa visão de timeline, né, do tempo, né? Então, lá 2000 vem o conceito dentro da universidade, uma sociedade de engenheiros, né? Em 2010, a NASA, porque possui muitos dados e tem uma capacidade de processamento muito alta, começa a adotar, né? Isso começa a se diversificar como pode ser implementado, em que contexto pode ser usado. E aí, agora sim, o momento é oportuno, Ivan, porque agora a gente tem as habilidades, a gente está habilitado a usar melhor o Digital Twin devido ao 5G, devido ao blockchain, devido ao mundo 3D, né? Que agora a gente tem uma geração de imagens 3D muito mais favorável do que alguns anos atrás. Então, assim, devido à maturidade das tecnologias, a gente agora sim está habilitado a ter uma utilização do Digital Twin em sua plena capacidade, porque exige muito processamento de dados, imagens, conectividade, né? Então, por isso da importância do 5G, do Edge Computing, e por isso que agora o momento é oportuno para essa aplicação, né? Então, só voltando, porque, né, agora a gente está já no go-to-market, tá, pessoal? Então, assim, existem empresas sendo tracionadas muito pela manufatura, pela indústria, né? Como o berço do nascimento foi dentro da indústria, né? Então, simulações de equipamentos, simulações de braços mecânicos, a gente tem usado muito esses testes, né? De uma máquina de invase de líquidos, né? Como saber quando é a manutenção preditiva, a manutenção corretiva, quantos invases pode ter, se diminuir, se faltar insumo, se não faltar insumo, se pode melhorar. Então, isso vem sendo feito, vamos dizer assim, de forma ad hoc, né? As grandes empresas têm aplicado esses testes de forma ainda unificadas para alguns equipamentos, e agora a gente começa a testar isso na conectividade entre os equipamentos, no conceito de sistemas operacionais integrados e avançados, né? Então, a gente tem aplicado, para ficar mais claro, né, o Digital Twin para analisar manutenção preditiva, otimização de operações. O Ivan falou do planejamento urbano, isso tem sido, a gente tem testado isso, né, com alguns players também, e também na saúde, né, Ivan? E aí, queria que você falasse um pouco, acho que você está mais lá no front com os clientes, mas especificar mais para a turma o que tem sido feito lá nos projetos junto com os clientes. Sim.
Para sair um pouco desse âmbito, né, da indústria e tudo mais, acho que já ficou bem claro nas possibilidades aqui. Como que Digital Twins pode trazer um impacto para a sociedade, né? Um exemplo de saúde é interessante, né? Como que a gente consegue fazer diversas simulações também com monitoramento de pacientes, né? E toda a parte de administração de medicações e tudo mais. Então, assim, claro que isso, né, é algo para ser super estudado com muito cuidado, são aplicados de forma bastante consciente, né? LGPD Tem também, toda a né? questão, né, de proteção de dados e tudo mais. Então, isso no âmbito da saúde são casos embrionários e também bem de pesquisa ainda, de research. Indo já ainda no universo, né, a gente fala que pode impactar a sociedade, um impacto positivo na sociedade, a gente fala de planejamento urbano, né? Então já tem cidades, né, que estão construindo suas réplicas digitais, tem exemplos, né? Até no Fórum Econômico Mundial apresentaram alguns exemplos, né, de cidades aí que estão criando suas réplicas digitais. E o que isso favorece quando eu tenho uma réplica digital da minha cidade? Trazendo isso para a realidade aqui de São Paulo, né? Quanto que impacta eu construir um prédio, né, comercial, né, normalmente do tamanho que a gente vê os prédios que a gente constrói na nossa cidade aqui, né? O impacto, sendo feito cálculos de engenharia e tudo mais, são limitados, né? Por mais que você faça muitos cálculos, você dedique bastante tempo de pessoas, de engenheiros, fazendo cálculos de engenharia, eles serão limitados. Por que serão limitados? Porque eles não terão toda a capacidade de simulação de diversas outras, né, situações, fatores que podem acontecer. O quanto que um prédio, uma construção dessa impacta no fluxo de vento, né? Então, assim, isso, com o Digital Twin você consegue simular e colocar, eu vou colocar um prédio de tantos andares, com tanto de área, com tal tipo de fachada e tudo mais neste local. Então, quanto que isso vai impactar em luminosidade, em fluxo de Fauna. ar, em tudo, impacto ambiental e tudo mais. Isso pode facilitar bastante, né, o planejamento urbano e gerar aí também um impacto positivo para a cidade, para que, né, quando tenha uma construção, todo o impacto de fato seja analisado de uma maneira sistêmica, uma visão sistêmica, todo o impacto de trânsito, de locomoção de pessoas e tudo mais, né? Então a gente tem exemplos bacanas aí de algumas cidades, né? Infelizmente aqui no Brasil a gente ainda carece um pouco, né, do poder público estar investindo nisso, mas em algumas cidades fora do Brasil isso já é realidade. Deixa eu só pegar esse gancho, porque assim, ao mesmo tempo que isso é muito legal de simular, também ele é um pouco do impeditivo, né? Sim, Porque ele torna muito caro, né, a obtenção de todos esses dados, se a obtenção é no tempo real ou near real time, igual a gente fala, né? uhum, Então, é interessante isso, né? Ao mesmo tempo que você quer ampliar, né, a análise de impactos que você tem, dos fatores que você tem no Digital Twin, existe também uma lógica de você também não tornar esse projeto extremamente caro, porque aí você inviabiliza ele, né? isso, que são as barreiras de adoção, né? Exatamente. Algumas barreiras de adoção são exatamente a complexidade de coleta de dados, de armazenamento, de processamento, o custo disso, né? Então, o custo. Então, tem que achar o ponto, né, de equilíbrio, o ponto ótimo ali, para você ter bons resultados, porque também se você simplifica, né, a coleta de dados, aí você também fica Limita. limitado, como já é limitado hoje uma análise humana, né? Então, assim, a computação existe, a inteligência artificial existe, a tecnologia existe para ampliar as capacidades humanas, né? Mas, então, porque isso mostra um pouco, né, por que que tem poucos casos de uso, ou ainda, né, a adoção não é tão ampla quanto poderia ser, né, mas porque existem essas barreiras de adoção e todos esses impactos aí para fazer uma implementação complexa. Mas casos de uso menos complexos, né, de planejamento urbano, dentro de parte de construções, né, de edifícios, manutenção de edifícios, tem, né, estatísticas que são públicas, que os edifícios comerciais, eles geram gases de efeito estufa, né?
Então, hoje as cidades, né, estão colocando limites cada vez mais, né, restritivos para o impacto, né, que essas construções colocam nas cidades, né? Então, é, pesquisa não é do Brasil, é dos Estados Unidos, né? Mas ali tem uma pesquisa que 30%, né, de geração de gás de efeito estufa vem de edificações, né? Em cidades que são densamente populadas, como Nova York, isso chega a 70%. Então, as cidades estão colocando regulações, né, colocando leis que tem que forçar que essas edificações sejam mais eficientes. Mais eficientes em que sentido? Na administração do consumo de energia, da parte, né, de consumo de água, etc, etc. Então, tem uma série de coisas que aí, aplicando também Digital Twins, você consegue ir simulando, né, como que você mantém o seu edifício funcionando, né, bem, com o nível de conforto que você tem que dar, com o nível de segurança que você tem que dar para quem está usando aquele edifício, mas com um mínimo de consumo de recursos, né? Mínimo de consumo de energia, com mínimo de consumo de água, com mínimo, né, de geração de resíduos e tudo mais, né? Então, como que você chega nesse ponto ótimo? Através de simulações também, por quê? Porque cada dia é diferente do outro, né? Então, eu posso ter cálculos de engenharia ali que mostram que esse edifício ele vai funcionar de uma certa forma na média, né? Mas na média não é o que vai funcionar, porque pode ter dias que ele vai estar gerando muito mais, né, gás de efeito estufa, outro dia menos, e talvez na média você nunca alcance. Então, como que é o efeito, o impacto de acordo com o dia? Um dia de muito calor, qual que é o impacto que isso acontece? Não é a nossa realidade aqui um dia de muito frio, mas em países que têm frio severo também, você tem sistemas de aquecimento, né? Então você tem um impacto aí. Então, isso é um uso, né, importante, isso também é puxado pelo, né, setor privado, mas aí também com o direcionamento do setor público, que já sabe que pode apertar regulações, pode impor regulações mais restritivas para os construtores, para os administradores desses edifícios, porque a tecnologia pode facilitar a vida deles na gestão desses ativos, né? Então, é um outro exemplo aí que é bem interessante e real, né, já de uso da tecnologia. Ivan, vou para a parte aqui mais dura da conversa, que são os problemas, né? Que a gente enfrenta e que a gente, como laboratório digital, tem testado, né? Nos nossos squads, nos nossos sprints, tá? Então, assim, primeiro é a integração de dados, igual você falou, é um alto volume de dados, né? Uhum. Esses dados têm origens diferentes, têm protocolos diferentes, então é isso. Você coletar essa massa de dados das suas diversas fontes, das suas diversas linguagens, não é uma coisa fácil. Ainda bem que a IA está aí, tem ajudado muito, né? O cloud, né? O Journey to Cloud também tem ajudado muito. Uhum. Mas realmente continua sendo uma dificuldade. A outra é a segurança, né? A cybersecurity, porque quando você cria um ambiente de digital twin, você tem muita informação sobre a planta, a fábrica, a cidade, né? Sim. Então você tem que proteger muito bem esses dados, senão você pode ter um ataque cibernético e aí você tem um problema também, né? Grande. Junto com a integração, né? Eu mencionei, né, um pouco da interoperabilidade. Por isso, porque às vezes vem de um sistema conectado, às vezes vem de um robô, às vezes o dado vem de um satélite, né? Você falou do Fórum Econômico, né? O Fórum também, a COP também está anunciando agora que está criando um ambiente de digital twin para os impactos climáticos, né? Depois eu até passo, viu, Humberto, o link desse estudo, é muito interessante, né? Mas que mostra um pouco essa dificuldade da interoperabilidade, você coletar dados de diferentes fontes, né? E a massa de dados são problemas ainda, são desafios a serem vencidos. A escalabilidade para tornar isso mais viável, então, quando você faz um digital twin, você escala entre as plantas, você pensa numa empresa global, isso é fácil, mas para ter mais ainda, você precisa pensar todo tipo de tamanho, né, de empresa, né, que as pequenas empresas também deveriam, né?
as pequenas cidades também deveriam usar, então assim, é muito difícil escalar, porque por enquanto ainda são big players que estão fazendo esses testes, né? E aí não tem uma escala muito ampla, só dentro daquela grande empresa. E, por final, isso tudo gera custo. E o custo ainda do processamento do dado, das licenças, né, desses tech players que estão à frente sobre isso, ainda o projeto ele é caro. Né? Fazer uma POC de um Digital Twin, um projeto de um Digital Twin, é um projeto caro, né? Uhum. E aí o resultado, né, o retorno do investimento, que ainda está em ambiente de inovação, ele ainda não tem um cálculo de ROI muito claro para mostrar para os executivos líderes. Então, por isso que a gente fala, né, ele ainda está num ambiente meio de inovação. Se a gente olhar no Hype Cycle, né, o Digital Twin, ele está alcançando o ápice agora, né? Vai ter a curva de desilusão muito puxada pelo custo desses projetos e pela materialização do retorno desse investimento, né? Mas, como eu disse no início aqui, certamente é uma tecnologia disruptiva que vai mudar mesmo os parâmetros de como as empresas operam e querem mostrar sua eficiência, tá? Então, essa era um pouco aqui da dureza de fazer esses projetos, tá? Mas, olhando para frente, né, a gente vê impactos positivos, né? Assim, tanto no futuro do trabalho, na conectividade, inclusive na troca de conhecimentos, na troca de experiências. Então, falando do impacto isso no futuro do trabalho, né? Hoje tem um certo trabalho operacional ainda, né? Mesmo nas plantas que são bastante automatizadas, né? Nas indústrias que são bastante automatizadas, você ainda tem ali um nível alto de monitoramento humano, né? Monitoramento através de sensores, captura de dados, mesmo que você tenha uma réplica, uma visualização através de um digital twin, aí você tem um nível ainda de julgamento, né? De uma pessoa que ele está ali, né, movimentando os controles daquela operação, né? Isso tende, né, com o tempo, de ser totalmente controlado por inteligência artificial, né? A inteligência artificial vai aprendendo como esse sistema funciona, né? Essa operação funciona e vai aplicando ali os ajustes, né, gradativos e com medições muito mais rápidas, né? O ser humano, ele tem capacidade de monitorar X quantidade de informação, né? Tomar uma decisão, fazer uma análise sobre um conjunto limitado de informação. A inteligência artificial escala isso exponencialmente, né? Então, e onde que fica o trabalho do ser humano, então? Na criação desses modelos, né? Na criação dessas arquiteturas, dessas soluções, com essa inteligência embarcada, para que a partir daí a inteligência artificial depois ela vai monitorando, vai aprendendo, vai otimizando, mas não precisa ter a operação manual, né? Assim como hoje a gente já vê um automóvel que é capaz, né, de dirigir, né, não ter mais um motorista, né? Então a inteligência do ser humano está onde, né? Em criar aquela tecnologia de colocar e habilitar aquele carro, aquele veículo a saber se locomover por uma cidade, se livrar de obstáculos e tudo mais. Com o Digital Twins vai ser a mesma coisa, seja para uma indústria, seja para equipamento, seja para que for onde ele estiver operando, né? A inteligência, o ser humano vai colocar a inteligência ali e vai, claro, sempre evoluir essa inteligência, vai monitorar essa inteligência também, né, para que ela funcione dentro dos parâmetros que estão especificados, mas a operação em si vai ficar por conta do sistema automatizado, né? Então, esse é o impacto que é positivo, né, dando a capacidade do ser humano de focar no trabalho mais intelectual, naquilo que a gente faz melhor, de criar e de fazer coisas novas. E as máquinas fazendo isso em escala, operando para a gente. E outra possibilidade, né, interessante com o Digital Twins é você ter troca de informação, troca de conhecimentos em escala global, né? Assim, se eu faço aqui um modelo de simulação para um equipamento, né? Eu não preciso mandar um equipamento físico para ninguém, né? Eu consigo pegar a cópia digital dele e falar assim, ó, testa esse motor novo na sua linha de produção, né? Como que esse motor novo vai funcionar? Você
pega esse motor novo, coloca dentro da sua cópia digital da sua linha de produção e você vai ver ele funcionando ali, se ele dá eficiência, se ele não dá eficiência para sua linha, se as operações funcionam ou não funcionam. Então imagina, né? Você como cliente, um fornecedor não vai precisar te mandar um dispositivo físico de teste, né? Ele vai te mandar uma cópia digital daquele dispositivo físico, né? Até ele, como seria hoje, ontem, né? Uhum. Vem um pedaço de um equipamento, você tem que parar a tua linha, testar aquele, né? Ou separar um pedaço da tua linha de produção para testar aquele novo fórum, aquele né? novo dispositivo. Uhum. E é o que o Ivan está falando, no Digital Twin você não tem esse trabalho físico, você digitalmente inclui aquela peça, aquelas variáveis, e você testa essa fábrica digital com Uhum. aquele novo componente, né? Isso reduz muito tempo, custo, viagem, tudo, e traz uma gama de dados muito superior. Perfeito. Então é isso. Então, assim, as possibilidades, né, são infinitas. A gente está só começando a explorar, como a gente fala, né, inovação está arranhando a superfície, né? Uhum. Assim como a gente está arranhando a superfície com outras tecnologias, como computação quântica, inteligência artificial, Digital Twin também a gente está só arranhando a superfície. Mas o que se mostra, né, adiante é um universo de possibilidades bastante interessante, né? Então, eu acho que é isso. Temos mais algum Acho ponto que é aqui isso. Acho que abrir para perguntas, né? Para a gente aproveitar o tempo. Uhum. Isso. Obrigada, Ivan, Roberto. Aos presentes que quiserem fazer pergunta aqui, fiquem à vontade. Eu vi que o Ivan já respondeu a pergunta da Irene. Muito obrigada, Irene, pela sua pergunta. Alguém? Irene, Bom, por favor, Irene. Manifestou. Em agosto de 23, eu fui para Brasília, participei de um lançamento da Agência Brasileira, a BDI, Agência Brasileira, acho que é de Desenvolvimento Industrial, e tinha várias aplicações de gêmeos digitais lá. Uma coisa que me gravou, que ficou bem gravada, foi a questão que uma das empresas, só para ilustrar, né, contou que assim tinha a implementação de uma máquina física mesmo, e aí foi, quando chegou no final da montagem da máquina, eles viram que o pé direito lá não ia dar certo. E aí fizeram uma simulação com gêmeo digital e tal. Então, isso aí também dá para ser aplicado em espaço físico, né? Cálculos de espaço e tal. Com isso, eu acho que eu gostaria de saber assim, se vocês acompanham o que eles lançaram nesse evento aí, o Meta Indústria, que é um fomento para a indústria, né, para a digitalização da indústria. Eu queria saber se vocês têm algum estudo ou se vocês participam disso, se tem alguma evolução de um ano para cá desse fomento que está tendo, e quais indústrias? Eu lembro que tinha a petroquímica, alimentação, enfim. E tá mesmo, conforme vocês falaram, aí, engatinhando ainda, mas assim, o que a NTT tem para ajudar nesse fomento? Quais são as ações da empresa de vocês para que isso passe a não engatinhar, mas andar mesmo que a passos curtos, né? Vocês têm solução, vocês têm equipe já formada para isso, e já emendando aí também, como é que é a ida de mercado de vocês? Vocês têm canais de vendas? Como é que é isso? Obrigada. Acho que eu tive lá na Meta Indústria. Boa, Irene. Acho que primeiro que você falou, o ecossistema é extremamente importante, né? O tech player, a universidade, a startup, o hub de inovação, ou seja, complementar os conhecimentos e as capacidades que a gente tem. A gente aqui na NTT trabalha com inovação aberta e colaborativa, né? Então, isso até a gente está lá na Meta Indústria também, né, junto com a BDI, lá em São Caetano, né? E ali, junto com a universidade,
a gente tem testado muitas aplicações do Digital Twin. Lá ele é um ambiente fabril, né? Um ambiente bem propício para esses tipos de teste. E principalmente o teste do blend, né? Da conexão entre as tecnologias. Então, a gente está olhando pela visão computacional, pegando informação de uma pequena linha de produção ali, né, para coletar os dados e levar isso para a Digital Twin, né? Então, sim, a gente tem, né, um time global capacitado em Digital Twin, com alguns gurus até, digo mesmo, porque é impressionante o conhecimento que o nosso colega Carlos Turo tem, né, global, né? Na Europa isso está muito mais forte também, né? Então temos uma capacidade, um time, temos linhas de financiamento para ajudar o ecossistema na evolução dessa tecnologia, né? Inclusive com os clientes, você falou, tem clientes ali de alimentício, a gente ali está junto com uma indústria, tá? De bens e serviços, tá? Então a gente, junto com o cliente nosso, a gente está prototipando soluções usando o ambiente da meta-indústria a favor, né? Porque ali também é uma conexão de capacidades, tá? E a gente tem solução pré-desenvolvida para isso, né? Frameworks tecnológicos já pré-construídos para a implementação de Digital Twin, cases produtivos no setor de oil and gas também. Então, também é outro setor que precisa bastante de Digital Twin, porque você imagina, né? Toda a linha, né? Todos os dutos, né? De transporte, né? De petróleo, gás, essas coisas, muitas vezes são submersos. Então, assim, é algo que o monitoramento digital para esse tipo, né, de indústria, né, para esse tipo de setor, acaba sendo até mandatório, né, essencial. Então, a gente tem soluções com parceiros, né, que tem plataformas tecnológicas também. Então, a gente une, né, nossas capacidades, nossos conhecimentos com plataformas de mercado, né, que implementam Digital Twins. Então, hoje a gente tem aqui um leque, né, já pronto de soluções pré-desenvolvidas, conhecimento, cases reais de produção, né, e equipes capacitadas e parcerias habilitadas para a gente fazer implementações, né? E o principal benefício, né, assim, é um tema multidisciplinar, né? A gente fala que, né, a quantidade de tecnologias envolvidas, né? Então, a NTT Data, né, pelo porte que tem, pela capacidade que tem, a gente consegue varrer todo o espectro de uma implementação de Digital Twin, porque a gente tem os especialistas em inteligência artificial, a gente tem os especialistas em telecomunicação, né? Então, a parte de comunicação de dados é super sensível neste caso, né? Então, assim, o advento de 5G faz uma diferença enorme, né, para habilitar o uso de Digital Twins também. Então, a gente tem todas essas capacidades aqui hoje, né, e conexão com todas as empresas aí, os institutos de pesquisa também, como o Celestino já falou. Obrigada. Mas Mais é muito alguma importante pergunta? mesmo. Deixa eu ver se... Obrigada, Irene. Tá. Então, aqui... Isabel. Por favor, Isabel. Oi, gente, bom dia. Minha dúvida, na verdade, é que vocês falaram que nós estamos já no go-to-market, né? Mas, por outro lado, baby steps. Então, eu queria entender um pouquinho esse go-to-market e em que posição está o Brasil nisso, né? Enfim, tem a meta-indústria, né? Tem todos esses estudos e tudo mais, mas eu queria entender melhor, assim, esse go-to-market e em que pé estamos. Obrigada. É a geração da oferta de valor, tá? Traduzindo, tá? A gente já fez o market fit, igual a gente, dentro dos nossos clientes, quem são os clientes mais propícios, né? E que já estão testando. Como a gente, pela inovação, a gente tem essa capacidade de financiar esses projetos pilotos junto com os nossos clientes, né? E isso nos traz, né, tanto o market fit, quanto também qual é a value proposition para cada setor, tá? Então, o momento é isso. Dentro do grupo, a gente está criando ofertas ajustadas às aplicações dos setores, né?
e com uma discussão grande com o interlocutor, né, sobre o que eu falei, qual o retorno do investimento, qual o novo modelo de negócio, qual que é a geração de novos modelos. Então, é esse o momento, tá? Realmente, o go-to-market é muito amplo, né? São várias etapas aí, mas fase de 5 do TRL ali, né? O Transformation Readiness, né? Que a gente comprova as aplicações, as hipóteses, né? E aí a gente começa a gerar as ofertas de valor de acordo com o market fit e as discussões disso com os interlocutores clientes. O que a gente comentou de baby steps, né? Que assim, a gente vislumbra um potencial para a tecnologia que ainda não está sendo utilizado, né? Então, a gente vê clientes nossos aqui, empresas locais, principalmente indústria, né? Como a gente falou no começo, né? As indústrias estão puxando isso, elas estão usando dentro das suas cadeias produtivas, dentro das suas plantas, né? Mas outras coisas que a gente comentou, né? Eu integrar minha cadeia logística com todos os meus fornecedores até meus clientes, não tem implementação desse tipo ainda, né? Cases, né, de ordem pública, né, do setor público, de fazer cidades, né, inteligentes, né, simulação. A gente tem também um fórum, né, um grupo discutindo cidades inteligentes, mas tá ainda, né, no estágio inicial. Então, a gente tem muito espaço, né, tem muita pista para correr, mas sim, de fato, tem aplicações produtivas já em uso na manufatura, em setores, né, que são importantes aí um monitoramento de linhas de produção, equipamentos, né, linhas de transmissão e tudo mais. Tem a Obrigada. pergunta também sobre o tamanho do mercado. Eu vou pegar o dado mais atual, tá, para te passar. Eu não quero aqui cometer um erro na ordem de grandeza. Uhum. Tá, Irene? Eu pego aqui o dado mais atual e já te passo, tá? Que é os estudos que a gente fez aqui. Tá ótimo, obrigada. Obrigada, Irene. Obrigada. Irene e Isabela. Temos 4 minutinhos? Alguma pergunta mais antes da gente encerrar? Bem, então, acho que agradecer aí mais uma vez a participação de todos. Nós estamos disponíveis aí também para qualquer informação adicional, tanto o Ivan quanto o Roberto, através aí da nossa assessoria de imprensa, Humberto, nosso responsável aqui por PR da NTT Data Brasil. A Irene levantou novamente a mão. Irene, fique à vontade. Por favor, diante desse mercado gigantesco aí, né? Quais são os segmentos que a NTT tem como prioritários para ir para o mercado? Indústria já está em andamento, mas acredito que tem ainda espaço. Mas, assim, quais outros, por favor? Recursos naturais, e o que a gente chama setor de utilities, né? Que são os setores todos relacionados aí à distribuição de energia, saneamento e tudo mais, que são sistemas complexos para monitoramento, simulações e tudo mais. E só a indústria é grande também, né? A gente está falando as fábricas, né? A indústria de transformação, mas também, né? O retail também, né? Que é considerado, e o automotivo também, tá? Dentro desse pacote de indústrias, tá? Isso. E aí, como o Ivan falou, a utilities é muito forte, natural resources também é muito importante a aplicação do Digital Twin. E é foco de vocês. É foco. Conquistar esses mercados aí. Sem dúvida. Ok, muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigado pela presença. Obrigada, gente. Um ótimo dia. Um ótimo e até dia. o próximo Feature and Cover. Muito Obrigada. obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo.